Vivemos em uma era de paradoxos, enquanto a tecnologia nos conecta instantaneamente a pessoas do outro lado do mundo. E a abundância material parece estar ao alcance de muitos. A sensação de vazio existencial, de alienação e de uma profunda desconexão de nós mesmos parece crescer. Por que, em meio a tanto progresso e conveniência, nos sentimos tão perdidos, tão incompletos? Carl Gustav Jung, com sua visão psicanalítica profunda, foi um crítico perspicaz da sociedade moderna, especialmente de seu materialismo e da consequente atrofia espiritual que ele percebeu. Para Jung, a busca incessante por bens materiais e o descarte do valor da vida interior são as principais razões pelas quais nos desconectamos de nossa própria essência, tornando-nos estranhos a nós mesmos. O materialismo como nova religião. A busca externa pela felicidade de Jung observou que a sociedade ocidental, em particular, havia trocado a busca por significado espiritual pela busca material. O sucesso passou a ser medido em termos de posses, status e acumulação. Nossos templos se tornaram shoppings, nossos gurus, influenciadores digitais, e nossas orações listas do compras. Essa transição para Jung não foi benigna. O problema com o materialismo, segundo ele, não é o desejo por conforto ou segurança em si, mas a crença de que a felicidade e o propósito podem ser encontrados exclusivamente no mundo exterior. Somos bombardeados com a mensagem de que, se tivermos o carro certo, a casa perfeita, o corpo ideal, a conta bancária recheada, seremos finalmente completos. Essa promessa, no entanto, é uma miragem. A cada nova conquista material, a satisfação é efêmera e a busca recomeça, em um ciclo vicioso que nos mantém perpetuamente insatisfeitos. Essa fixação no materialismo nos impede de olhar para dentro. A energia que deveria ser investida na exploração da psique, no cultivo de nossa vida interior e na busca por um sentido mais profundo, é desviada para a aquisição e o consumo. A alma, faminta por nutrição espiritual e significado, é deixada de lado e o vazio cresce. É como tentar saciar a sede com sal. Quanto mais você consome, mais sedento fica. A atrofia do self, a perda da conexão com a totalidade psíquica, desconexão da sociedade moderna de si mesma, é, para Jung, a desconexão do self e o self. Em sua teoria, não é apenas o ego consciente, mas o centro da totalidade psíquica, a integração de todos os aspectos da personalidade, conscientes e inconscientes. É a bússola interna que nos guia em direção ao nosso propósito e à nossa individualidade. Quando o foco está unicamente no exterior, o ego, a parte consciente da personalidade que lida com o mundo, se infla, tornando-se supervalorizado. O ego, obcecado por controle, validação externa e sucesso material, perde o contato com as profundezas do inconsciente, onde residem a sabedoria e a totalidade do self. É como um barco que, obcecado em seguir as coordenadas de um mapa superficial, ignora completamente as correntes profundas e as estrelas no céu. Essa atrofia do self se manifesta de várias maneiras na vida moderna. 1. Vazio espiritual e perda de sentido. A humanidade sempre teve uma dimensão espiritual, uma necessidade de se conectar com algo maior do que o eu individual. Quando essa dimensão é negada ou substituída pelo consumo, um vazio profundo surge. As pessoas se sentem sem propósito, sem um norte moral, presas em uma rotina que não faz sentido. A fé em algo transcendente, seja religioso ou não, é substituída por um ceticismo que, embora possa ter suas vantagens, deixa a alma desnutrida. 2. A ascensão do narcisismo. A sociedade moderna, com sua ênfase na autoimagem e na validação externa, contribui para o aumento do narcisismo. As redes sociais são um palco para a exibição do ego, onde a busca por likes e comentários positivos se torna uma droga. Essa constante necessidade de aprovação externa reforça a dependência da persona à máscara social e afasta a pessoa de seu self autêntico, que é desvalorizado em favor de uma imagem idealizada. 3. Ansiedade e depressão. A desconexão do self é uma das principais raízes da angústia moderna, quando não estamos alinhados com quem realmente somos, e nossa vida é ditada por valores externos e expectativas sociais. A ansiedade e a depressão são inevitáveis. Há uma dissonância cognitiva e emocional que nos consome. O corpo e a mente gritam por um retorno à autenticidade, mas a voz do materialismo e da conformidade abafa esse clamor. 4.
Relacionamentos superficiais. A autenticidade é a base de relacionamentos profundos. Quando estamos desconectados de nós mesmos, projetamos nossas inseguranças e expectativas nos outros. Buscamos no parceiro ou nos amigos a validação que não encontramos em nosso próprio interior. Isso leva a relações superficiais, baseadas em aparências e necessidades não expressas, em vez de conexão genuína e amor incondicional. 5. Perda da individualidade. A pressão para se encaixar e o culto ao consumo nos levam à homogeneização. Somos incentivados a seguir tendências, a comprar os mesmos produtos, a ter as mesmas opiniões. Isso sufoca a individualidade e a criatividade inatas que surgem quando estamos conectados ao nosso self. O resultado é uma massa de indivíduos, padronizados, com medo de serem diferentes e, portanto, de serem plenamente eles mesmos. O descarte do símbolo e do mito, a razão pura e o empobrecimento da Almajum lamentava profundamente o desencantamento do mundo promovido pela excessiva racionalidade e pela ciência positivista. A sociedade moderna, em sua busca por explicações lógicas e verificáveis, desconsiderou o valor do símbolo, do mito e do luminoso, a experiência do sagrado, do mistério para Jung. O símbolo não é apenas uma representação de algo, mas uma expressão de algo que ainda não é totalmente compreendido. Mitos e religiões, com suas narrativas simbólicas, são a linguagem do inconsciente, uma forma de expressar verdades profundas sobre a condição humana que a razão pura não consegue apreender. Quando descartamos os mitos como superstições e os símbolos como irrelevantes, empobrecemos nossa alma. Essa desvalorização do simbólico e do mítico tem consequências. Perda da conexão com o inconsciente coletivo. Mitos e símbolos são as manifestações dos arquétipos do inconsciente. Cultivar ou regítelos, perdemos o acesso a uma vasta fonte de sabedoria ancestral, de padrões universais de comportamento humano e de significado. Ficamos à deriva, sem as âncoras que a sabedoria coletiva da humanidade poderia nos oferecer. Sobre essência, sem o simbolismo, nos perdemos na superfície. Valorizamos a forma sobre o conteúdo, a aparência sobre a essência. Isso se reflete na superficialidade das redes sociais, na cultura da celebridade e na obsessão por imagens perfeitas, em detrimento da profundidade e da autenticidade. Crise de valores e moralidade. As grandes tradições míticas e religiosas, apesar de suas falhas, ofereceram por séculos um arcabouço moral e valores para a humanidade. Com o colapso dessas estruturas e a ausência de um novo sistema de valores, para preencher o vazio, muitas pessoas se sentem perdidas, sem um senso claro do que é certo ou errado, do que é bom ou mal. Surgimento de novas patologias, Jung observou que, quando a energia psíquica não pode fluir para uma dimensão espiritual ou simbólica, ela se manifesta de outras formas, muitas vezes patológicas. Compulsões, vícios, inclusive o vício, em trabalho, em redes sociais, em compras, transtornos alimentares, podem ser tentativas inconscientes de preencher o vazio espiritual, de encontrar um sentido em algo externo que a alma busca internamente. O chamado da individuação, o caminho de volta para casar a crítica de Jung. A sociedade moderna não era de desespero, mas um chamado à ação. Ele acreditava firmemente na capacidade humana de individuação, o processo de se tornar um ser completo e integrado, conectando-se com o self. É o caminho de retorno para casa, para a sua própria essência. Esse caminho exige que, reavaliemos nossos valores. É fundamental questionar o materialismo e a busca incessante por validação externa. O que realmente nos traz alegria, significado e propósito? Ou acúmulo de bens ou a riqueza de experiências e conexões? É a imagem perfeita nas redes sociais? Ou a autenticidade de ser quem se é? 2. Cultivemos a vida interior. Precisamos dedicar tempo e energia à exploração de nossa própria psique. Isso pode ser feito através da meditação, da reflexão, da terapia, do contato com a natureza, da arte, da escrita de diários ou de qualquer prática que nos ajude a ouvir a voz de nosso inconsciente. 3. Reconectemos com o símbolo e o mito. Não precisamos nos tornar religiosos, mas podemos reabrir nossa mente para a linguagem dos símbolos e dos mitos, explorar histórias arquetípicas, sonhar, prestar atenção aos nossos próprios sonhos e devaneios. A arte, a literatura e a música são portas de entrada para essa dimensão simbólica. 4.
Integre a sombra como discutido anteriormente. E integrar os aspectos reprimidos de nossa personalidade é crucial para a totalidade. A sociedade moderna muitas vezes nos força a reprimir aspectos negativos, raiva, vulnerabilidade, imperfeição. Mas é na aceitação dessas partes que reside a força e a autenticidade. 5. Priorize relacionamentos autênticos, busque conexos, humanas baseadas na vulnerabilidade e na verdade, não em aparências ou em papéis sociais. Permita-se ser visto em sua totalidade e ofereça o mesmo aos outros 6. Encontra seu propósito único. O self guia o indivíduo para seu propósito único na vida. Quando estamos conectados a ele, a vida ganha um significado intrínseco, que transcende a busca por recompensas externas. É um chamado para viver uma vida autêntica e significativa, em vez de uma vida ditada pelas expectativas dos outros. A sociedade moderna, com sua promessa de conveniência e abundância, nos afastou de uma parte essencial de nós mesmos. A crítica de Jung ao materialismo e ao vazio espiritual ressoa ainda mais forte em nossos dias. No entanto, sua obra não é um lamento, mas um mapa para o processo de individuação, o caminho de volta para casa, para a plenitude do self. Ao nos reconectamos com nossa vida interior, com a riqueza do simbólico e com a sabedoria de nosso inconsciente coletivo, podemos não apenas curar a nós mesmos, mas também contribuir para uma sociedade mais consciente, autêntica e espiritualmente rica. A verdadeira liberdade não está em ter mais mas em ser plenamente.